Olá, bom dia. Hoje é sábado, 2 de setembro de 2017. Estamos começando mais uma edição do programa Ronda Policial. Para você, telespectador, o melhor do sábado, o melhor domingo, o melhor do final de semana para você e todos os seus. A partir de agora, peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, onde é que você esteja, para falarmos dos bastidores da segurança pública. Para tanto da minha direita para a esquerda está o Tenente Melo, ia dizer subtenente. Força do hábito, né? O nosso querido Fofão, ele que é comentarista deste programa. À minha esquerda está o professor Júlio de Oliveira. Ele é professor da PUC e daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho sobre o Fórum Permanente do Césio 137. Estamos aí, entre aspas, comemorando 30 anos, né? Lembrando os 30 anos desse acidente radioativo, o segundo maior do mundo. O maior só foi Chernobyl. E vamos também bater um papo com ele sobre esse Fórum Permanente. Ao lado dele está o meu amigo Sérgio Goiano, ele que é diretor lá da Associação dos Cabos Soldados da Polícia Militar e Bombeiro do Estado de Goiás. Agora vamos ao bom dia do Tenente Melo. Tenente, bom dia. Bom dia, Moreira, meu amigo, meu irmão. Que Deus possa te abençoar nessa jornada, mais um dia de trabalho nosso. Bom dia, meu amigo Sérgio Goiano, onde nós tivemos a oportunidade de saborear um cafezinho ali fora, né? Bom dia, o nosso amigo aí, que é representante do Césio 137. Que Deus possa abençoar também, que a gente sabe que foi uma jornada muito extensa esse acidente, que trouxe transtornos graves. Muitas pessoas perderam suas vidas nesse acidente cruel, que, igual o Moreira mesmo frisou, só mesmo a Chernobyl para superar esse acidente tão grave que foi na nossa grande capital, Goiânia, para não dizer que atingiu o estado de Goiás, lamentavelmente. Mas superamos, demos a volta por cima e conseguimos sobreviver até o presente momento. Bom dia, minha amiga Karina, Deus possa te abençoar também, o capitão Alves também, que está aqui presente no estúdio, o Alex e o Zezé, os nossos técnicos, né, que estão aí também presentes, batendo um papo aí furado, e que Deus possa abençoar também, né? E bom dia a todos os telespectadores nessa semana maravilhosa. Que Deus abençoe a gente nesse sábado ensolarado e gostoso. Tá certo, agora vamos ao bom dia do professor Júlio de Oliveira, professor da PUC, ele que é o coordenador permanente do fórum aí do Césio 137. Professor, muito bom dia, um prazer recebê-lo aqui para falarmos de um assunto tão importante. Bom dia, Moreira, bom dia, Sérgio Goiano, bom dia, Tenente Melo, bom dia, Karina e todos aqui operadores desse estúdio. Eu agradeço muito essa oportunidade, né, de estarmos aqui falando sobre essa questão do Fórum Permanente, na verdade, dos 30 anos, né, que se passaram do acidente com o Césio 137 e que não precisaria ter um fórum para resolver ainda os problemas pendentes. Os problemas deviam estar todos resolvidos. A gente agradece a oportunidade de vir aqui, poder falar com vocês sobre isso e divulgar os eventos que se farão em torno dessa questão. Muito obrigado, bom dia a todos os telespectadores. Tá certo, a partir de agora você tem alguma dúvida aí sobre o Césio 137, você pode participar conosco através do WhatsApp 991715874. Vai para sua tela agora o número 991715874. O programa hoje vai ser voltado a esse acidente do Césio 137, 30 anos desse acidente, muitas sequelas, muita gente perdeu suas vidas por conta disso, né? Então, hoje iremos bater um papo com você e qualquer dúvida, você pode questionar aqui o professor da PUC, o professor Júlio de Oliveira. Sérgio Goiano, muito bom dia, meu querido. Bom dia, Moreira. Bom dia, Tenentão Melo. Obrigado. Bom dia, senhor Júlio, Karina, Alex, Capitão Alves e nosso amigo Zezé, vulgo Zezinho, presidente do Sindiburro. O Sindiburro. O Sindiburro é o sindicato dos proprietários de burro. E o Zezé tem dado um tapa grande para consertar esses burros que andam no mundo aí. Mas, brincadeira à parte, Moreira, é muito importante estar trazendo aqui hoje, nesse dia, alguém para falar de um acidente tão grave como foi o acidente radioativo do Césio 137 em Goiânia, e que precisa muito abrir a mente das autoridades competentes que existem em Goiás para o entendimento de que essas vítimas precisam serem
acobertadas pela proteção do Estado. O Estado tem negado, de todas as formas, dar assistência a essas vítimas. E nós sabemos, como o senhor professor Júlio vai falar aqui para nós, com certeza, vai trazer muitos esclarecimentos para nós, inclusive de que nós não sabíamos, Moreira, para poder nós, com essas informações, levar aos nossos, principalmente aos nossos irmãos policiais e bombeiros e seus familiares, porque é a nossa principal missão deste programa Ronda Policial, mas sem deixar de que a sociedade também tome conhecimento disso. Muito bom dia a todos. É verdade. E daqui a pouquinho vamos começar um bate-papo aqui com o professor a respeito deste fórum permanente do Césio 137. Qualquer dúvida você pode fazer o seu questionamento através do WhatsApp 991715874. Mas antes de começarmos o bate-papo aqui, eu gostaria de deixar um recado para você. Você que é sócio da Associação dos Cabos Soldados, veja o que ela oferece para você. E você que não é sócio, olha só o que você está perdendo. Temos aqui em Aparecida de Goiânia um pedacinho de céu, assessoria jurídica, temos muito mais para você. Vamos conferir no nosso vídeo institucional. Vamos lá, põe no ponto. A Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Goiás é um grande exemplo de sucesso e eficiência na prestação de serviços de qualidade aos seus associados. A família miliciana da ACS tem à sua disposição assessoria jurídica, hotel de trânsito, atendimento odontológico, clube recreativo e vários outros benefícios. E para melhorar ainda mais seu atendimento, a diretoria da ACS, que tem no comando o sargento Gilberto Cândido de Lima, investe pesado em reforma e ampliação de suas instalações. O hotel de trânsito é a casa do associado da ACS em Goiânia. Quem mora no interior do estado e precisa de um lugar para se hospedar na capital, basta ligar e reservar um ou mais apartamentos. E em caso de tratamento médico, transporte gratuito para clínicas e hospitais. Lazer e diversão é no Clube Recreativo da ACS. Numa imensa área verde em Aparecida de Goiânia, o associado conta com várias atrações para toda a família. O clube, que vem recebendo melhorias constantes, conta com parque aquático, salão de jogos, salão de festas, campo de futebol com iluminação noturna e até arquibancada, sauna feminina e masculina e um grande espaço para churrasco com quiosques e churrasqueiras. A atual diretoria não para de investir na ampliação e modernização desse paraíso, que representa qualidade de vida para nossos associados. A atual diretoria leva a saúde a sério. Além de apoiar seus associados no transporte com ambulâncias em todo o território goiano, a ACS investe como nunca na saúde bucal. Os gabinetes odontológicos são uma marca de sucesso. Eles funcionam na sede administrativa, no Parque Ateneu, em Anápolis e em breve em Novo Gama, em torno do Distrito Federal. Praticamente todos os serviços dentários são realizados por nossas equipes, como extrações, obturações, restaurações, canais, próteses, limpeza e clareamento. Em média, os gabinetes odontológicos da ACS atendem mais de 1.500 pessoas por mês. Nossos associados não vivem desamparados. A assessoria jurídica da ACS é exemplo de eficiência, conforto e de resultado. A sede fica em Goiânia, nessas instalações de primeiro mundo. Mas em todo o estado, qualquer associado tem um profissional preparado para fazer sua defesa em todas as áreas do direito. Os advogados da assessoria jurídica da ACS ficam distribuídos de tal forma que a cada 100 quilômetros existe um para atender seus clientes. A assessoria é coordenada pelo mestre em Direito José Sobreiro, que desde a fundação da ACS defende os cabos e soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Goiás. De volta com o Ronda Policial, lembrando a você que queira participar hoje através do WhatsApp 991715874. Nós vamos começar um bate-papo aqui agora com o professor da PUC, Júlio de Oliveira. Ele que é coordenador permanente do Fórum do Césio 137. Ô professor, qual que é o principal objetivo aí deste Fórum permanente do Césio 137?
É o seguinte, é só uma coisa, o fórum é que é permanente, eu não sou permanente. O senhor não é permanente. Eu coloquei aqui coordenador do fórum sobre CS77, ou seja, o fórum é permanente, Isso, é verdade. Eu sou passageiro. Sou passageiro, tá certo. Bom, mas o objetivo do fórum, na verdade, é trazer essa consciência, né, e ampliar essa consciência social sobre as causas e consequências do acidente. A memória é muito importante. Porque esse fato, essa tragédia, não é como a gente poderia considerar outros fatos cuja história foi uma página virada. Esse não. O acidente com o Césio começou em 87, foi em 87, ele tem consequências hoje e se projetarão para o futuro. Consequências hoje em relação à saúde das vítimas. Consequências hoje ainda em torno do imaginário coletivo. Ainda há muito medo, a desinformação a respeito disso, que precisa ser esclarecido. A necessidade de uma memória, porque na medida em que não se tem memória, o governo deixa para escanteio, deixa de lado o atendimento às vítimas. Não pode cair no esquecimento, né? Exatamente. Aí ele não se sente fiscalizado e não faz isso. E nós temos um problema de futuro também. O depósito de Abadia de Goiás, o tempo de vida do Césio, quando é colocado na atmosfera, 300 anos. Passaram-se 30. Temos mais 270. Então, nós temos uma questão atual e para o futuro. Portanto, não é uma questão do passado. A sociedade precisa ficar alerta, atenta a todas essas questões. E o Fórum pretende fazer isso. Inclusive, quando foi criado aquele depósito ali, disseram que era provisório. Né? Então, a coisa já... Aí sim tornou permanente, né? Sim. E aquilo ali, para o futuro, vamos dizer assim, uma bomba relógio. Agora este depósito ele é definitivo, aliás, é o único, né, que nós temos. Até se queria trazer rejeitos de Angra, entendeu? Então, verdade, isso não foi aceito, né? Mas, de fato, aquilo ali é alguma coisa que vai ficar para o nosso futuro e que nós precisamos de transparência da Comissão Nacional de Energia Nuclear com relação ao monitoramento. A sociedade tem direito de saber isso. Né? Tem direito de saber aquilo que afeta a sua segurança, afeta a sua saúde, tá? E, na verdade, infelizmente, é que nem um órgão que se autofiscaliza e ela não passa essas informações como não passou desde o início do acidente. O grande problema foi a desinformação. Tá certo. Sérgio Goiano. Obrigado, Moreira. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor Júlio. É uma pergunta que ela há muito tempo que eu faço ela às pessoas que têm conhecimento com relação ao acidente do Césio. Nós sabemos, senhor Júlio, de que quem esteve à frente daquele acidente, na época, mais propriamente dito, eu poderia dizer assim, policiais militares, bombeiros, pessoal do CRISA, do consórcio rodoviário na época que tinha, do DERGO, ou enfim, pessoas da área pública que tinha essa obrigação de estar dando apoio à sociedade naquele momento. E muitos outros trabalhadores de frentes que a gente até desconhece. Mas a informação que a gente tem, senhor Júlio, é de que isso é altamente contaminante. E isso sai conversas de todos os jeitos. Que pessoas saíram com partículas dessa cápsula no bolso, né, alguma coisa para a rua, entrada dentro de ônibus. Outros falam, já tive a informação até de que uma outra do mesmo tamanho foi dispensada dentro do Meia Ponte, nas proximidades ali da antiga Arisco. Eu pergunto ao senhor, existe uma possibilidade de contaminação de outras pessoas, da sociedade, por exemplo, se esteve dentro de um ônibus, essas pessoas que estavam naquele ônibus naquele dia, existe a possibilidade de contaminação? Outro caso, senhor Júlio, nós temos informações, por exemplo, que na época, um policial nosso, que trabalhava em uma reserva de arma, onde é um local separado dentro da unidade da polícia, que arma os policiais para ir para a rua. Porque antigamente o policial não tinha cautela permanente da arma. Ele tinha que armar cedo e desarmar à tarde. O que trabalhava à noite armava de noite e desarmava no outro dia. Esse policial contaminou. E existe possibilidade de isso ter sido contaminando pessoas nessa escala posterior? Bom, em primeiro lugar, com relação a essa suposta cápsula que foi dispensada no Rio, isso aí não procede, né? O próprio jornalista que relatou pela primeira vez esse fato, o jornalista Heber Borges, escreveu um livro
chamado Césio 187, eu também sou vítima, daí a gente tirar esse slogan para nós. Ele realmente falou, houve sim, aventou-se nesse momento essa possibilidade. Alguém, por desconhecimento, pensou em fazer, mas não foi feito. Não foi feito, na verdade. Agora, com relação a essa questão desses outros fatos que se desconhecem, a questão é que, na verdade, quando aconteceu isso em Goiânia, essa substância, o Césio 137, não era conhecida. O efeito dela, isso aconteceu pela primeira vez em Goiânia. Não se sabia o efeito dela, na verdade. Né? Nem se sabia o que se tratava. Exatamente. Né? Doutor Júlio Rosenthal, né, que era o chefe, né, das operações aí, ele mesmo falou, numa primeira comunicação que ele fez aos técnicos, dizendo, olha, ninguém sabe os efeitos dessa substância. Aí o que aconteceu? Exatamente, até técnicos se contaminaram, só para você ter uma ideia, né, lá no local. Eles não estavam preparados para isso, não sabiam como proceder e se contaminaram. E, de fato, a bagunça foi tão grande naquele período, né, que, sim, pessoas que tocam... O Oderson, por exemplo, o Oderson era motorista de ônibus. Ele relata isso, né? Motorista de ônibus, e as pessoas ficavam juntamente com ele naquele ônibus minutos. E ele era uma fonte de contaminação. Tanto que o ônibus que ele dirigia foi cerrado quase que ao meio e colocado para o depósito, aquele local, só para você ter uma ideia. Então, é claro que resíduos não estiveram sob o controle da CNEM. Claro que muitas dessas coisas escaparam, né? E não se sabe exatamente como é que isso pode... Porque naquele momento não havia controle, não havia uma estratégia, né, capaz de conter aquilo que não se conhecia. E aí um problema muito sério foi exatamente isso. De um lado, não se conhecia, quando não se conhecia ainda. De outro lado, a questão das competências, a quem compete isso, a quem compete aquilo. Isso tudo gerou realmente uma confusão muito maior ainda na cabeça da população, que quando veio a saber de uma forma assim bastante infeliz o que estava acontecendo, primeiro se disse que era um vazamento de gás, e depois sim que se declarou o que era, aí aquilo contaminou o imaginário coletivo como até hoje. Mas aqui, Sérgio, essa questão, nós não sabemos dizer precisamente qual é a extensão. Eu queria perguntar agora. Exatamente, não é possível dizer, né? A Comissão Nacional de Energia Nuclear nunca nos disse precisamente o que aconteceu, porque ela também, naquele momento, não tinha como conter ou controlar tudo aquilo. Foram cento e tantas mil pessoas monitoradas. Agora, hoje, por exemplo, tem alguma coisa que possa... por exemplo, um fórum. Tem um controle, mais ou menos, de quantas vítimas estão sendo acompanhadas, ou o Estado não acompanha as vítimas do Césio 137? Não, acompanha. Claro que acompanha. Ele tem uma instituição para isso, lógico, né, que atende as três quanto a isso, tudo bem. Agora, a questão é a qualidade desse acompanhamento e a eficiência desse acompanhamento. É isso que as vítimas questionam, né? E outra coisa que eu quero dizer a respeito disso é que, quando a gente fala que é uma tentativa realmente de esconder a memória do acidente, o próprio nome era Funleide primeiro, depois Suleide, agora é Cara, né? Centro de atendimento ao radioacidentado. E por que o nome Leide saiu daí? Era um ícone, é um símbolo, né? Então isso mostra muito claramente, oficialmente, que há uma tentativa de escamotear, de esconder tudo que está ligado com o acidente. Quer dizer, Centro de atendimento ao radioacidentado. Leide das Neves é um nome conhecido no mundo inteiro, né? É uma figura símbolo dessa questão. E quando você tira isto, você está realmente tentando... A minha pergunta foi nesse sentido, porque a gente sabe que tem esse pessoal que tenta, pelo menos, falar que está tomando conta das vítimas, né? E nesse caso, você está dizendo que estão descaracterizando aí a situação. Começou, como o senhor bem disse, Funleide, depois Leide das Neves e agora o cara. Então, quer dizer, é uma forma de camuflar, uma forma de tentar sair da responsabilidade, né? Agora, atendimento, claro que há, né? Agora, o questionamento das vítimas é sobre a qualidade desse atendimento, é sobre a integralidade desse atendimento, né? Porque você imagina que um cidadão que teve a sua qualidade de vida, né, perturbada pelo Estado, pelo próprio Estado. Vocês, por exemplo, militares e o pessoal do CRISA, o Estado já sabia, né, que estava ali uma bomba e mandou vocês, né? Mandou o CRISA para lá. Então,
causou um transtorno na vida de todos aqueles que estavam ali. E depois, esse cidadão que deveria ser acolhido, deveria ser restituído para ele a sua qualidade de vida, não foi. 30 anos se passaram, isso é inadmissível, quer dizer, isso já era para ter sido resolvido. Então, nós estamos agora rememorando, não é comemorando, não há nada a comemorar, rememorando um trágico acidente e, infelizmente, denunciando um transtorno na cidadania das vítimas civis e militares. Tá certo. Tenente Melo. Tenente Melo pediu aqui um... Tá. Tenente Melo. Moreira, a gente sabe, né? Eu queria fazer uma pergunta ao senhor Júlio, que é o seguinte, a gente sabe que, na época do acidente, a gente tinha um evento muito grande aqui, inclusive internacional, no estado de Goiás, para não dizer na Grande Goiânia, na capital, né? Autódromo de Goiânia. E teve uma missão muito grande, a gente sabe das nossas autoridades, em esconder isso aí de momento. Isso a gente sabe que realmente trouxe muito transtorno para a sociedade, tendo em vista que eles tentaram maquiar aquela situação, escondendo, e acabou alastrando, de uma maneira, igual o senhor mesmo colocou aqui, de uma maneira que não, ficou incontrolável a situação, realmente ficou incontrolável. Houve omissão, a irresponsabilidade não sei de quem que toma conta. Os nossos governantes na época, eles mal deu ouvido para a situação. Colocou a Polícia Militar, igual o senhor colocou aí mesmo na frente lá, o CRISA, o DERGO, o bombeiro e toma de conta e resolve o problema. E a gente sabe que realmente na época foi parcialmente resolvido. Não foi totalmente. Ficou as sequelas para todos os lados que o senhor anda hoje. A gente vê em famílias aí, inclusive famílias de policiais que a gente tem acompanhado dia a dia, amigos que perdemos, entendeu, com essa situação, e ver o novo governo, que foi o governo do Marconi Perillo, e timidamente ele tem buscado resgatar essa situação que o senhor colocou aí, a gente sabe. Aí eu fico a pergunta, esse Césio, que o senhor mesmo disse, acabou de frisar agora, continua no ar ainda, pode trazer muito transtorno ainda para a sociedade de hoje ainda? Difícil precisar isso, né? Muito difícil precisar, exatamente porque naquele período se desconhecia, né? Exatamente, se desconhecendo os efeitos da substância, muitas coisas, por exemplo, muitas estratégias que deveriam ser tomadas, né, para evitar, né, que se dispersassem, né, essas partículas aí, não foram tomadas. Mas é muito provável, sim, né, que haja, mas não nessa dimensão alarmante, evidentemente, porque, claro, que a partir do momento que as autoridades conheceram do problema, eles fizeram um rastreamento, né, inclusive com aviões e tudo mais. Eu creio que quanto a isso, né, não há alarme a ser feito, né, evidentemente, pode, evidentemente, ter escapado alguma coisa, mas, assim, não a termos... Só para concluir aqui, Moreira, que, na verdade, o senhor colocou uma situação que deixou preocupado agora, apesar que é daqui 270 anos, acredito que nós não devemos estar lá, né, sim, mas para a sociedade de bem que está lá, nós enterramos 2 viaturas lá em Abadia, entendeu? Mais outros tipos de equipamentos que pertenceu ao CRIS, ao DERGO, ao Corpo de Bombeiro, está tudo enterrado ali. E se caso a gente não tomar a providência hoje, pode ter certeza que futuramente nós teremos problemas mesmo. E vai ter problemas graves. Então, isso é uma situação que realmente chama atenção. É triste a gente estar divulgando isso aqui, mas temos que divulgar a realidade dos fatos. E eu fico muito triste em ver que as autoridades nossas não estão nem aí para o problema. Olha, quanto à questão do depósito, isso aí tem que ter, eu acho uma coisa fundamental, né, que não sei por que no Brasil essas coisas acontecem e as autoridades não chamam a população para debater um problema que é dela. Então, é transparência nessa questão do monitoramento, exatamente para evitar que as pessoas criem, muitas vezes, até na sua fantasia, coisas que muitas vezes nem existem, né? Aqui tem uma pergunta de alguém de Abadia, eu posso ler para vocês aqui? Pode, com o município de Abadia foi obrigado a receber o Césio, mas nunca foi compensado por isso. Existe algum modo do governo ajudar aquela população? José Cardoso, morador de Abadia. Eu acho que é transparência, sabe? Eu acho que é transparência. É como em Goiânia, né? Olha, se há alguma coisa no ar, ou se há alguma coisa que restou, então por que não ter transparência? Por que não ver? E para solucionar? Para solucionar aquilo que ficou, que restou, né? Então, essa é uma questão muito importante. Claro que sem alarde, sem aumentar também aquilo, porque claro que foi feito um trabalho muito intenso, tanto que são 13 toneladas de rejeito, né?
buscou-se, evidentemente, retirar tudo aquilo que estava ali e mediu-se e tudo mais. Agora, é claro que radiação é radiação e sempre acaba restando alguma coisa, né? Agora, professor, a gente passa no lote ali onde aconteceu o acidente, onde era a clínica, a gente vê ali o concreto ali mais ou menos de quase 50 centímetros. Aquilo ali nunca mais poderá ser usado ou vai ter que passar os 300 anos? É uma dúvida que eu tenho. Ali no centro de Goiânia, a gente passa, vê aquilo ali. Aquela área ficou inutilizada, então? Olha, até o momento ela está sendo monitorada, né? O que sempre a Associação das Vítimas do Grupo 1 nos dá notícia, a Sueli mora ali perto, né? E ela conduz alunos ali de Brasília, de outros lugares, sempre para uma visitação e são as chamadas visitas dirigidas, né? Está monitorado. É medida a radiação ali? É medida. Então, de quanto tempo a quanto tempo? Eu não sei te precisar, mas é medida, né? A Comissão Nacional de Energia Nuclear É diária. Um lote ao lado daquele, da 26A, ele hoje é um prédio ali. Eu vi. Ele é um prédio. É por isso que eu fiz a pergunta, que o terreno propriamente dito, praticamente está inutilizado. Agora, o da 57, da 26A, não. Eles permanecem ainda. A da 57, a de 26A foi esse que você está falando. Antigamente o pessoal estacionava o carro ali, né? Agora nem isso, eles colocaram uma mureta. Fazem vários anos. Agora é importante, dentro do que vocês estão perguntando, a própria Associação das Vítimas fez um levantamento do índice de câncer naquela região. É alto. Muito alto. Né? Então nós podemos dizer que correlativamente... Isso correlativamente ainda, né? Correlativamente, aonde se alguma coisa dessa se perdeu e ficou e permaneceu em algum local, né, na condição ainda da substância, não como radiação, mas como realmente a substância própria, por menor que seja, né, isso pode acontecer com a pessoa. Né? Moreira, existe uma coisa muito importante, e o senhor Júlio falou no começo, quando fez a pergunta para ele, do Tenente Melo, com relação à transparência de informações. E ele nos respondeu da seguinte forma, que são controlados, né, hoje o CARAS, né, que é a antiga Lei das Neves, faz esse acompanhamento das vítimas consideradas, reconhecidas. É o que eu disse. Hoje só para você ter uma ideia, seu Júlio, eu até digo o seguinte, várias pessoas começaram a ajudar as vítimas, da qual eu sou um delas, Moreira, Melo, e nós, só nós que trabalhamos numa instituição, que é a Caixa Beneficente, nós juntamos mais de 150 pessoas da polícia e do bombeiro que estão aparecendo problemas de saúde relacionadas e a dificuldade de fazer com que o Estado reconheça essas pessoas é muito grande. Sim. Eles querem que as pessoas enquadrem numa situação praticamente impossível para ter direito. Só para você ter uma ideia, para ter as primeiras promoções por ato de bravura e reconhecimento da pensão, seu Júlio, nós demoramos 26 anos. E agora, nós temos processos de 4, 5, 6, 7, 10 anos tentando. Então, eles negam de todas as formas. Eles negam hoje por causa de uma coisa, amanhã aquilo não é mais aquela exigência, já é outra. Eles criam portaria, por exemplo, para restringir a pessoa de chegar a ter o direito. E aí fica a nossa... Quando o Melo falou da preocupação dele, realmente chega à conclusão para a gente que não tem conhecimento total, podemos dizer que somos leigos no assunto, mas acaba sabendo por informações, de que o índice de câncer, não só naquela região, mas em Goiânia, é altíssimo. É altíssimo. E isso não tem outra explicação, Moreira, Melo e senhor Júlio, porque só foi o acidente em Goiânia. E Goiânia destaca como a maior cidade com vítimas de câncer. Se você for... O senhor tem uma ideia? O Hospital do Câncer, ele chegou a falir por causa de tanto atendimento, falta de mão de obra, e isso foi duplicando o número de pacientes, de atendentes, de médicos, mas mesmo assim não consegue atender. Não está conseguindo, Moreira, atender a demanda. Então, é preocupante e tenho certeza que muitas pessoas que estão hoje acometidas de um mal desse de câncer e que não sabem, Moreira, pode ter certeza, pode ser uma das vítimas do Césio. Tá certo, agora nós vamos mais uma vez mostrar o nosso vídeo institucional da Associação dos Cabos Soldados da Polícia Militar e Bombeiros do Estado de Goiás, a qual também
é parceira desse fórum permanente. A ACS está aí junto com o professor Júlio, ele que é coordenador aí deste fórum permanente das vítimas do Césio 137. Daqui a pouquinho vamos aprofundar mais um pouquinho sobre o assunto, professor. Vamos falar que vai ter aí palestras no dia 12, 13, 14, não é isso? No mês de setembro agora. Você vai ficar sabendo como você faz para participar, quais são as ações desenvolvidas lá pelo fórum e muito mais. Tem alguma dúvida? Você pode passar uma mensagem no nosso WhatsApp, 991715874, está aí no seu vídeo. E agora vamos mostrar para você o nosso vídeo institucional. Olha só o que a ACS oferece para você. E você que não é sócio, feliz e desfrute disso tudo. Põe no ponto, vamos conferir. A Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Goiás é um grande exemplo de sucesso e eficiência na prestação de serviços de qualidade aos seus associados. A família miliciana da ACS tem à sua disposição assessoria jurídica, hotel de trânsito, atendimento odontológico, clube recreativo e vários outros benefícios. E para melhorar ainda mais seu atendimento, a diretoria da ACS, que tem no comando o sargento Gilberto Cândido de Lima, investe pesado em reforma e ampliação de suas instalações. O hotel de trânsito é a casa do associado da ACS em Goiânia. Quem mora no interior do estado e precisa de um lugar para se hospedar na capital, basta ligar e reservar um ou mais apartamentos. E em caso de tratamento médico, transporte gratuito para clínicas e hospitais. Lazer e diversão é no Clube Recreativo da ACS. Numa imensa área verde em Aparecida de Goiânia, o associado conta com várias atrações para toda a família. O clube, que vem recebendo melhorias constantes, conta com parque aquático, salão de jogos, salão de festas, campo de futebol com iluminação noturna e até arquibancada, sauna feminina e masculina e um grande espaço para churrasco com quiosques e churrasqueiras. A atual diretoria não para de investir na ampliação e modernização desse paraíso, que representa qualidade de vida para nossos associados. A atual diretoria leva a saúde a sério. Além de apoiar seus associados no transporte com ambulâncias em todo o território goiano, a ACS investe como nunca na saúde bucal. Os gabinetes odontológicos são uma marca de sucesso. Eles funcionam na sede administrativa, no Parque Ateneu, em Anápolis e em breve em Novo Gama, em torno do Distrito Federal. Praticamente todos os serviços dentários são realizados por nossas equipes, como extrações, obturações, restaurações, canais, próteses, limpeza e clareamento. Em média, os gabinetes odontológicos da ACS atendem mais de 1.500 pessoas por mês. Nossos associados não vivem desamparados. A assessoria jurídica da ACS é exemplo de eficiência, conforto e de resultado. A sede fica em Goiânia, nessas instalações de primeiro mundo. Mas em todo o estado, qualquer associado tem um profissional preparado para fazer sua defesa em todas as áreas do direito. Os advogados da assessoria jurídica da ACS ficam distribuídos de tal forma que a cada 100 quilômetros existe um para atender seus clientes. A assessoria é coordenada pelo mestre em Direito José Sobreiro, que desde a fundação da ACS defende os cabos e soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Goiás. Vamos de volta com o Ronda Policial. Lembrando a você que quer participar, o WhatsApp está em seu vídeo aí, é o 9171-5874. Olha, eu quero dizer que a Associação dos Cabos Soldados da Polícia Militar e Bombeiro do Estado de Goiás vai criar uma diretoria especial para cuidar da história do Césio 137 e apoiar aí os policiais e bombeiros que ainda não foram promovidos, tá? Então essa diretoria está sendo criada pelo presidente Gilberto Cândido de Lima. Bom, no sábado passado prometemos que iríamos trazer a matéria do Dia do Soldado. E nós trouxemos, nós estivemos lá e vamos trazer a matéria para você em comemoração do Dia do Soldado. Porque Dia do Soldado é todo dia, mas 25 de agosto é a data que ficou marcada para o Dia do Soldado. Põe no ponto, vamos conferir a nossa matéria. Vamos lá.
Estamos aqui com o Tenente Coronel Clemente, ele que é o comandante do 10º Batalhão, onde hoje, no Dia do Soldado, está acontecendo uma solenidade em homenagem a todos os policiais militares e especial ao pessoal da reserva remunerada. Coronel, deixa sua mensagem para esse público, especial ao pessoal da reserva. Hoje estamos comemorando o Dia do Soldado. Como comandante do 10º Batalhão, desejo a todos os policiais militares da reserva que Deus os abençoe e os conduza agora aí na sua nova jornada aí, e agradeço pelo serviço prestado à Polícia Militar do Estado de Goiás. Coronel, hoje é o Dia do Soldado, o senhor está promovendo aqui uma solenidade para homenagear esses guerreiros e também os policiais da reserva. A gente gostaria que o senhor deixasse aqui uma mensagem para todos eles. Primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todos os soldados do nosso querido estado, né? E aos soldados do Brasil. E nessa data que é importante para nós, uma data comemorativa, a gente não pode passar em branco, né? E homenagear esses guerreiros que deram praticamente sua vida toda pela corporação, né? Então nada mais justo que no Dia do Soldado, a gente que ainda está na ativa, a gente homenageie não só aqueles que estão na ativa, mas aqueles que também deram seus 30 anos de contribuição à nossa gloriosa Polícia Militar. E parabéns a todos nós soldados. Subtenente, como é que está sendo essa homenagem? O que o senhor está sentindo? Fale para nós. Karina, seu nome? Karina, para mim é muito importante essa homenagem que está sendo feita pelo comando aqui do 10º Batalhão. Batalhão ao qual eu pertenci durante meus 30 anos, desde 89. E eu acho que é uma homenagem justa ao pessoal da reserva, ao pessoal que carregaram essa polícia nas costas até a sua data de passagem para a reserva. A gente fica até emocionado em ver pessoas como o presidente da associação aqui do entorno, o Sargento Wagner, com essa iniciativa de fazer essa homenagem ao pessoal da reserva. Para a gente é muito gratificante. Qual a participação da ACS nessa solenidade? Importante. É importante agradecer o comando regional do 5º CRPM, o Tenente Coronel Azevedo, né? E a importância da ACS é fundamental. Até porque não é a primeira vez que nós fazemos esses eventos, valorizando assim o nosso pessoal da reserva. É um respeito muito grande que nós temos aqui, uma determinação do presidente Gilberto para que nós cuidássemos do nosso pessoal da reserva, e é visto por todos que participam do grupo ACS em torno e de todos que estão presentes no meu dia a dia junto comigo. E eu fico muito emocionado por uma questão mesmo de respeito mesmo, né? Então assim, para mim é um momento ímpar, um momento histórico, né? Aqui no 5º CRPM. Agradecer o comando da Polícia Militar, agradecer o presidente Gilberto por ter me dado suporte para que eu participasse aqui com os meus associados, e a valorização deles é importante para a nossa ACS e para o crescimento e o exemplo digno de ser imitado por nossos novos policiais. Senhora Edna, qual a sua mensagem para esses guerreiros, a senhora como vice-prefeita da cidade? Minha mensagem é de sucesso para eles. Nós acompanhamos esse trabalho. Aqui na nossa região fazemos um trabalho muito grande junto à Polícia Militar. Dizer a cada soldado que eles são bravos, que o município de Lusiânia só tem a agradecer, e dizer a toda a Polícia Militar, contem conosco, estamos à disposição. Bom, está aí, nós mostramos para você a homenagem aqui do Dia do Soldado. Inclusive, ô Sérgio, eu até notei uma fala aqui do Praça Velha ali, dizendo o seguinte, que eles foram lembrados, né, os policiais da reserva, eles que carregaram a PM nas costas até agora, e agora passando aí para os novos policiais que estão chegando. Quer dizer, cada um ali tem uma história para contar, né, Sérgio? Realmente, cada ser uma história a ser contada. Ele falou a verdade, Moreira, a gente pode acompanhar aí, e essa forma de reconhecimento, ela é tão restrita dentro da nossa instituição. Esperamos que pessoas como essas, que entenderam, né, aí eu vou puxar a sardinha para o nosso barco, parabenizar o Gilberto, através do seu diretor regional, o Sargento Wagner, que faz um brilhante trabalho na região do entorno, e que foi o autor dessas mais de 40, né, Karina, homenagens aos policiais da reserva. E o Gilberto enxergou isso há muito tempo e tem buscado parceria com os comandos de unidade, Comando Geral da Polícia,
comandante-geral do Bombeiro, para estar fazendo essas homenagens aos nossos policiais da reserva. E é preciso, principalmente, Moreira, que os nossos policiais hoje entendam isso. E, principalmente, na hora que ele é parado numa barreira da polícia, num posto policial, e deparar com um baluarte desse, que serviu à corporação e que hoje se encontra na reserva, muitas vezes anonimamente, até desconhecido, passando por aí, seja respeitado. Viu, meu irmão? Você, policial da ativa, eu imploro para você, dar consideração a esse irmão que muitos deram a vida. Esses deram tudo de si e continuam vivos, graças a Deus. E, às vezes, não têm o respeito devido, principalmente pelos nossos irmãos de farda, que, às vezes, ignoram tudo isso. Mas eu não tenho dúvidas de que ações como essa, Moreira, fará com que, daqui a pouco, todos sejamos irmãos de fato e de direito. E onde estiver, será reconhecido por todos. Tá certo. Tenente Mello, algum comentário a respeito do Dia do Soldado e a homenagem aos policiais inativos? Com certeza, né, Moreira? A gente fica feliz, né? A gente vê essa matéria aí, amigos, né? Revendo amigos aqui, mesmo à distância, pessoas que trabalharam com nós aqui. Eu fico feliz demais da conta e só tenho mesmo que parabenizar o Gilberto por essa simples homenagem, mas que realmente faz a diferença. E o Sérgio foi muito feliz nas suas colocações aqui mesmo, que realmente o verdadeiro policial, Moreira, é aquele que está na reserva, porque esse sabe que os seus direitos e garantias foram colocados para a vida eterna. Porque, na verdade, nós que estamos na ativa, não pertencemos ao amanhã, só Deus sabe disso. Então, precisamos realmente que as pessoas, esses policiais que estejam na ativa, tratem com um amor, com maior carinho, esse pessoal que está na reserva, porque, na verdade, o futuro dele está lá na reserva também. Então, ele vai para lá também. Não pensem vocês que vocês não vão, que vocês vão. E torçam aqueles que estejam na ativa para que você possa chegar lá, porque muitos não chegarão. Pode ter certeza disso, não chegarão na reserva. Tá então, certo. Parabéns ao Gilberto, mais uma vez, a sua assessoria de comunicação também, pelo esse brilhante trabalho mesmo, e que continue assim e que possa fazer outros grandes eventos também para estar homenageando esses baluartes aí da segurança pública, principalmente da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro. Tá certo. Professor Júlio, tem aqui o bom dia do Coronel Lira, que está mandando um abraço ao senhor, ao Sérgio Goiano e ao Fofão e a mim também. Ele está dizendo aqui, ó... Perdeu o respeito mesmo. Professor Júlio, só para se ter uma ideia, o Antônio Faleiros, então secretário de Saúde, um mês após o acidente radioativo lá no Hospital Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, ele estava com o sapato contaminado. Uhum. Só para ter uma noção, o sapato levou contaminação lá para o Rio de Janeiro. Quer dizer, ele está lembrando aqui, mandando um abraço ao senhor também e a todos lá da faculdade. Leva o abraço do Coronel Lira. Tem mais uma participação aqui? Inclusive, é interessante essa participação. Enquanto você encontra... Senhor Júlio, sou um rádio acidentado e fui ontem solicitar orientação para ajuda em umas aplicações de Avastin, injeções, parece que é o que está escrito, injeções mesmo, em meu olho direito, considerado que já é a segunda vez que se passa de R$7 mil essa injeção, o valor dela, mas não obtive êxito e tive que pagar parcelado no cartão. Como proceder? Não está dando de entender aqui, você colocou um contexto aqui, eu estou tentando colocar aqui. Ele está perguntando como proceder para ele conseguir, o que eu estou entendendo aqui, essa injeção. O que custa R$7 mil? Olha, veja, na verdade, as vítimas do Sérgio, uma grande parte dela, para não dizer todos, precisam de remédio de alto custo. Deveria ter uma política capaz de alcançar isso. Né? Não precisa o cidadão ficar numa situação dessa, de implorar, de pedir, de solucionar pessoalmente uma questão. É competência do governo, é atribuição dele. Inclusive, ele deixou aqui, professor, o nome dele, Tenente Rocha, e deixou o número de celular para me passar para o senhor. Sim, com certeza. Essa é uma briga que o Fórum vai travar também, junto com as associações. Porque, de fato, né, a saúde é uma obrigação, dever do Estado, direito do cidadão. E muito mais quando o próprio Estado abalou a saúde do cidadão, ele mesmo.
Então tem muito mais do que com os outros, com este tipo de pessoa, o Estado tem uma obrigação muito, muito grande. Então não era para acontecer esse tipo de coisa, né? Das vítimas do Césio terem que arcar do próprio bolso com uma coisa que foi o Estado que ele... R$7 mil uma injeção no olho. Entendeu? Olho. Então tem que haver uma política, é o que nós falamos do início, né? O Estado atende? Não atende, na verdade, né? Tudo bem que você tem consulta, mas o medicamento não está disponível, está entendendo? Então isso é uma coisa que deverá ser objeto de um trabalho intenso e de uma denúncia intensa do Fórum, na verdade, né? Tá aí, foi muito bom porque testemunhou o que nós estamos dizendo aqui, né? E isso acontece com todos. Tá certo. Sérgio Goiano, você ia dizer antes da pergunta, antes da participação do Tenente Rocha. Eu fiz a anotação quando o Coronel Lira deixou a mensagem dele e nós estávamos falando anteriormente exatamente numa possibilidade de um assunto como esse, de contaminação, e eu quero registrar que o Coronel Lira é um ícone dentre os policiais de pessoas que é vítima do Césio, mas que mais ajuda pessoas vítimas do Césio. E é verdade. Então eu quero registrar isso, de que é uma pessoa que as pessoas que alcançaram benefícios agradeçam quem ele quiser, mas não esqueça do Coronel Lira. E dizer, Moreira, que nós estávamos falando aqui sobre contaminações. O Antônio Faleiros, na condição de secretário de saúde, que esteve em outro estado, e lá detectou. Por que detectou? Por causa da notoriedade e da autoridade que ele era investido naquele momento. Agora imagina quem não tem essa notariedade e que os sapatinhos deles estavam contaminados e esparramou isso para todo lado. Não, e quantos policiais bombeiros não levaram a farda para casa, entrou para, né, e tirou a farda ali, misturou na roupa dos outros parentes, né? Falou também muito bem lembrado. Quantas pessoas participaram daquilo ali, professor? Não, levaram o Sérgio para dentro de casa, né? Nós temos história, professor Júlio, em Goiás, velho, por exemplo, uma caminhonete da Polícia Militar saiu de Goiás para vir aqui, porque naquela época não tinha as condições que temos hoje, não. Carro locado para trabalhar, se deu um pane na eletricidade, vai lá, chama o guincho, troca o veículo. Antigamente era o contrário. Leva uma e traz a outra. O carro do interior vinha para Goiânia, chegava aqui, ele era deslocado para as regiões dos desmanches, ferro velho, para achar uma peça para encaixar. E isso aconteceu com a caminhonete C10 da Polícia Militar do quartel de Goiás. 3 policiais. Um tenente, um cabo e um soldado. Veio de lá para procurar um câmbio aqui. E encontrou o câmbio no ferro velho. Adivinha o que o câmbio era? Contaminado pelo Césio. Colocou esse câmbio aqui em Goiânia e voltou para Goiás. Adivinha o que aconteceu com eles hoje? São vítimas do Césio. Essa caminhonete foi incinerada. Ela foi amassada, jogada dentro de um galão, dos galão daquele tambor e levado com um contêiner para o rejeito. Então, fatos como esse deixa claro que precisa, professor Júlio, eu fiz muita questão quando eu fiquei sabendo que o senhor vinha aqui, inclusive ontem o senhor mandou uma mensagem durante a noite, quando eu vi, tinha saído da faculdade, tinha visto, o senhor me perdoa, não respondi na hora, mas antes de dormir ainda respondi, falei, vai sim, nós estamos lá esperando o senhor. E foi exatamente para isso, para nós fazer, Moreira, usar todos os espaços que nós temos. Eu quero fazer para todo mundo, mas tenho, claro, eu tenho um corporativismo muito grande. Aos meus irmãos, policiais e bombeiros, seus familiares, eu quero somar forças a Moreira, a Melo, a Gilberto, aos presidentes de entidades, ao Carneirinho, ao Fórum, ao Coronel Alci, que fez muitos processos de pessoas possível estar contaminado com Césio, e dizer, você, meu irmão, que está passando por problemas que às vezes não identificou, porque aqui tem um negócio, Moreira, você vai no médico, o médico, você fica internado 30, 40 dias e você ganha alta, sai do hospital e não sabe por que você ficou hospitalizado. Então, se você está passando por problemas como esse e teve à frente do Césio naquela época, procure os seus direitos, porque o direito não recorre a quem dorme e você não pode ficar dormindo. Tá certo, tem aqui, já vamos mostrar a nossa matéria, o passagem de comando, e logo em seguida vamos segurando a audiência aí, porque o professor está dando audiência, viu, professor? E daqui a pouquinho você vai falar sobre os dias do fórum, tá bom? O sargento Ivan, da reserva renumerada, ele andou no ferro velho na noite do acidente sem saber o que estava acontecendo. Ele não foi reconhecido até hoje. Como é que ele faz? Ele pode procurar o senhor?
Evidentemente, as instituições, as associações precisam encaminhar juridicamente essas questões, né? Procurar, evidentemente, quais são os órgãos competentes que vão... Exatamente é isso que a gente quer organizar e estruturar, né? Fazer parceria com instituições de caráter jurídico para poder dar encaminhamento a essas questões, né? Porque tem a via jurídica, é fundamental isso aí, né? Nós vamos depois, inclusive, falar sobre isso, sobre a questão seminar será tratado. Tá certo. Bom dia, Moreira, Tenente Melo e Sargento Sérgio Goiano e todos da mesa. Que Deus venha abençoar deste dia, este programa. O programa hoje está bom, continue batendo aí, tem muitos companheiros que já se foram e não foram reconhecidos. É o Sargento Valença, o cabeção lá do 30º Batalhão. Um abraço, meu cabeça. Que Deus abençoe. Bom, vamos agora na passagem de comando. A nossa equipe esteve lá em Lusiânia, onde o Tenente Coronel... Cadê Formosa, não, Moreira? Formosa, né? Foi Formosa. Onde o Tenente Coronel... Nome... o Tenente Coronel Moura, né? Ele passou aí o comando para o Major Elifas. Põe no ponto, vamos conferir essa passagem de comando. Vamos lá. Prefeito, esses novos policiais que estarão apresentando logo semana que vem, qual a importância deles para a sua gestão? Olha, nós sabemos que a Polícia Militar goiana vive uma constante necessidade, até pelo crescimento populacional, de incremento do seu efetivo. E não é diferente aqui na cidade de Formosa. Receber novos integrantes da gloriosa Polícia Militar é muito importante para a comunidade, que tem na segurança pública um dos mais graves problemas vividos aqui na nossa cidade, na nossa região e até mesmo em todo o estado. Coronel, nós da CS gostaríamos de saber do senhor se o apoio que a CS tem prestado ao seu comando à frente do CRPM tem sido importante. A CS sempre tem trabalhado conjunto com nós, desde quando nós estávamos em outras unidades, em outras regiões. Então sempre tem prestado um apoio de forma que não podemos nem calcular, mas é de uma grandeza muito significante para todos os policiais aqui do 11º CRPM. Coronel, as conquistas e as realizações nesses 4 anos e 45 dias à frente do Batalhão Itiquira. Na verdade, nós empenhamos durante 4 anos aqui em prol da população da região, que são 4 municípios que o 16º Batalhão tem a responsabilidade de fazer a segurança pública. Nós construímos algumas coisas, fizemos algumas mudanças, teve alguns benefícios. Eu não gosto muito de falar de obra física e nem de trabalho realizado, porque é uma obrigação nossa. A maior conquista que eu levo daqui é a amizade do povo formosense, do povo de Cabeceiras, do povo de Vila Boa, do povo de Flores de Goiás, uma amizade extraordinária com os nossos policiais militares, soldados, cabos, sargentos, os oficiais. Então, o maior ganho que eu tenho, que eu estou levando de Formosa, do 16º Batalhão, é a amizade de toda essa população e de todos os policiais militares. Major, fale um pouco sobre o desafio desse novo comando e quais as ferramentas o senhor pretende aplicar para manter a qualidade deixada aí pelo Coronel Moura. Bom dia. Os desafios é melhorar o policiamento em geral, mas nós fomos agraciados, porque vai vir para a nossa cidade 80 alunos. Isso vai reforçar demais o policiamento em nossa cidade. Eu me sinto privilegiado por receber um comando desse nível e trabalharei em dobro para manter o que o Tenente Coronel Moura estava procedendo e para melhorar as condições da Polícia Militar na cidade de Formosa. A sua mensagem aí para o comando do Coronel Moura, que está deixando o 16º BPM, e o Major Elifas, que está assumindo. Bom, para nós é uma satisfação imensa, muito grande. Eu recebi o convite do Tenente Coronel Moura, que está deixando o comando do 16º Batalhão em Formosa, e o Major Elifas, que está assumindo esse comando. Nós tivemos o privilégio de ser convidados, estamos participando da solenidade, diga-se de passagem, muito bem organizada, né? Uma solenidade que foi à altura de quem está comandando aqui, foi à altura dos seus comandados, foi excelente. E nós estamos aqui para prestigiar, desejar sucesso ao Coronel Moura, que vai assumir o subcomando do CPC, que é o Comando de Policiamento da Capital, e desejamos sucesso também em nome da Associação dos Cabos e Soldados ao Major Elifas, que hoje assumiu o comando do 16º Batalhão em Formosa. Sucesso a todos eles. Bom, eu vi aí uma figura especialíssima, todos ali são especiais, mas
Eu quero destacar a figura do prefeito de Formosa, o Ernesto Roller. Que camarada, gente fina, que saudade que eu tenho dele como secretário de Segurança Pública. Sinceramente, este ficou marcado aí para nós, principalmente nós que procurávamos ele para resolver problema de policiais. Sérgio, nunca fechou as portas. Nunca fechou as portas, nunca deixou de atender uma ligação de um de nós aqui para resolver problema dos policiais militares. Então, um abraço ao prefeito de Formosa, Ernesto Roller. Agora, passagem de comando bonita, hein? Diga de passar, né, Moreira? Foi ele e o Zé Paulo Loureiro, né? Os dois principais, né, secretários de Segurança. Mas o Ernesto Roller, nós tivemos mais uma afinidade com ele, porque ele não tem frescura. A porta dele era aberta mesmo. Chegava, nós ligávamos para ele, ele dizia o seguinte: não deixem esperar. Moreira, falar do Coronel Moura, como se diz na gíria, é chover no molhado, né? Coronel Moura, grande profissional, né, por todos os postos que passou até chegar onde ele está, tenente coronel, envolveu brilhante trabalho por todas as unidades por onde passou também. Uma querência muito grande da tropa, pessoas realmente, ele aglutina, sabe trazer para o lado dele a tropa trabalha com satisfação, galhardia, enfim, dispensa comentários do Coronel Moura, né? Aí vem o Major Elifas, também não tem como eu falar, se não for coisas boas, tive a oportunidade de trabalhar com ele, outro grande profissional também, qualificadíssimo, especializado, entendeu? Por onde passou também, deixou saudade também, a gente sabe disso. Coronel Costa... Coronel Costa... Trabalhamos com ele aqui no Na verdade, eu fui motorista dele, né? Não tem como falar, né? O Coronel Eduardo Costa, meu amigo, meu irmão, grande profissional também, pessoa que realmente reverenciona por onde passa também, com suas, né, reverências que ele passa para a tropa, e a tropa acaba aglutinando a tropa e trazendo para o lado dele também. Grande profissional também. Coronel Costa, um abração para o senhor sabe que o senhor mora aqui no coração, não paga aluguel, tive a oportunidade de trabalhar com o senhor e é meu amigo, é meu irmão, né? Então é uma pessoa maravilhosa. Mandar um abraço a essa turma de boa, né? Viu, Moreira, só para cortar aqui, claro. Quero mandar, porque está passando uma mensagem aqui atrás do outro aqui. É o meu netinho que está me assistindo lá, o Shimuel, o Isaac, e a minha esposa, um abração, Cida, um beijão no coração de vocês. Meu amigo Isaac, o Isaac é coronel, o Isaac, um abraço, coronel Isaac. O Shimuel também, um abração, um beijão no coração de vocês, que Deus possa abençoar vocês, fiquem todos com Deus. Quero cumprimentar aqui o Coronel Costa, estava muito tempo sem ver ele, vi pela imagem, um abraço, Coronel Costa, Coronel Moura, o Coronel Elifas, que é o tenente coronel Major Elifas, que assume o comando lá em Formosa, a esse baluarte, que é o Ernesto Roller, um abraço. Ernesto Roller, só para você ter uma ideia, nós, quando saímos, o doutor Alcides saiu do governo assim, meio rápido e saiu meio contrariado e acabou não despedindo de ninguém. O Ernesto Roller, o então secretário dele na época de governo e que tinha esse relacionamento com as nossas entidades, convidou eu, Maxuelo e Gilberto para ir no escritório dele lá no setor sul, sem falar nada, para que se tratava. Falou, vem aqui, meus amigos, quero falar com vocês. E aí nós deslocamos até lá, quando nós chegamos na sala, e ele serviu um café para nós, quem veio servir o café para nós foi o doutor Alcides, o ex-governador que acabou de sair. Para nós foi uma situação assim, de muita emoção, porque o doutor Alcides nos atendia qualquer hora também. Ele era dessa forma. E ali ele falou, eu fiz questão de trazer o doutor Alcides aqui, porque ele falou que saiu sem despedir de vocês e gostaria muito de despedir. Então, são pessoas como essa que a gente não esquece, Já que você tocou no assunto, eu vou contar uma passagemzinha que teve com o doutor Alcides na Praça Cívica. Tem aquelas guaritinhas ali que vende café, não tem? Isso. Não tinha? Uhum. Eu parei o carro ali, esperando um sargento chegar ali pra gente bater um papo, porque ele estava no serviço da guarda do Palácio. E aí eu pedi um café e virei as costas ali pro rumo do Palácio. Aí, tomando um café ali e tal, escutando, estava passando uma programação, o Jerônimo Rodrigues na Rádio 1000, o cara estava ouvindo ali, falando francamente. E, de repente, eu tomando um café, que eu olhei de lado, eu assustei. O governador do estado de Goiás, doutor Alcides Rodrigues, pedindo um café naquela bichinha ali, sem nenhum segurança ao lado dele. Eu assustei quando eu vi aquela situação, e eu falei assim, será que eu estou sonhando? Eu pensei que era o doutor Euripides, né? A cabeçona branca. Cabeçona branca? Aí eu olhei, doutor Alcides Rodrigues, olha a simplicidade do governador Alcides Rodrigues e a simplicidade do Ernesto Roller. Então, quer dizer, são duas pessoas que estou com aí quase meio século de vida, e eu vou levar essa experiência, porque são pessoas... Tem pessoas aí, Sérgio, que vira presidente de baixo, fica muito importante. Né? Acha que é muito importante, né? E eu vi essa passagem tanto com o Ernesto Roller e também como o doutor Alcides Rodrigues, que eu tenho um carinho muito especial por esse governador que passou pelo estado de Goiás. Diga de passagem, ele que pagou o nosso aumento.
Né? Ele passou, ficou os 4 anos e honrou o seu compromisso com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Um abraço, doutor Alcides Rodrigues. Muito obrigado pelo que o senhor fez pela Polícia Militar do Estado de Goiás. Não é só presidente de bairro, não. Tem presidente de associação que está achando que é rei aí já, entendeu? Tem alguns aí. Eu não quis não é só de bairro, não, mas, entendeu? Mas eu cito com orgulho. Eu queria também aqui aproveitar a oportunidade da lista já, tá correndo aí frouxa já, e também mandar um abraço para meu amigo, tá nessa sinal. Chegou a hora, não. Não, mas já correu frouxa aí já, né? Lembrando aqui, a Karina pediu para nós lembrar aqui que o major agora, o tenente-coronel Moura, assume o sub-CPC aqui em Goiânia, viu? Coisa boa, hein? Então é o nosso sub-CPC. Sociedade recebendo um presente maravilhoso. Moreira, aqui é o Sargento Fidelis. Por motivo de recadastramento do CS 137 anual da Fundação Leide das Neves, fui destravado por uma dentista? Entendi. Olha aí a mensagem que ele mandou. É destravado. Deve ser destravado? Não, colocou destravado. Deve ser destratado, por uma né? dentista. Deve ser destratado. Destratado. Então deve ser a... Fifi. Deve ser a forma que você escreveu aí, o corretor. É bom lembrar que ele, inclusive, é um vítima do Césio e que tem problema de cegueira. Tem. É um policial, um sargento de Rotan, que hoje está passando isso aí. Ó, isso aí, com certeza, foi na forma de digitar. Foi destratado, com certeza, destratado, né? com certeza. E é lamentável uma coisa como essa, né? Lembrando, ó, Moreira, ó, só para você ter uma ideia, às vezes o camarada está sentindo alguns sintomas e não sabe, eu vou falar alguns. E tem mais. Por exemplo, o Melo é vítima de ter que tirar um rim. Tirado um rins. Mas vem aqui, ó, algumas causas. Diabetes, cegueira, impotência sexual, mal-estar, estresse, depressão, pressão alta, distúrbio mental e câncer. Se você está com esses problemas, meu filho, e teve contato com essa merda, morreu, vai procurar logo, senão você vai ser desconhecido, não é vítima, não. Depois disso aí, não está vivo. E falando para o sargento que perguntou... Vai mandar um abraço aqui, o Egipto, que está assistindo o programa. Obrigado, Egipto, e também o Maione Padeiro mandando mensagem para nós. Abraço, Maione. Um abraço para vocês. Sim, Sérgio. Lembrando que você falou que o sargento... Fidelis. Não, o Fidelis já falei. Não, o cabeção, o sargento Ivan, procurando se podia procurar o sargento. O nosso pessoal, como disse a Karina aqui, o Gilberto sempre é preocupado com essa questão e sempre pediu que a gente ajudasse o pessoal. Mas está criando uma diretoria para atender o pessoal. Parabéns. E nós, Ivan, pode procurar eu, Moreira, Melo, lá na Caixa Beneficente, ou onde você encontrar, que nós vamos encaminhar e te dar as informações necessárias. É verdade. Agora vamos voltar ao nosso professor da PUC. Ele vai falar sobre o CS 137. Nós vamos ter agora, dia 12, né? Dia 12 a 21 de outubro, fórum permanente para falarmos das vítimas do CS 137. Quais os dias que irão acontecer e onde nós iremos participar desse fórum? Sim. É o seguinte, antes eu queria mandar um abraço para o Coronel Lira, não é? Dizer também que eu vejo, como o Sérgio disse, é uma pessoa que realmente muito dedicada a essa questão e muitas vezes o vi emocionado falar sobre isso, né? Um batalhador também junto conosco, ajudou muita gente. Com relação, ajudou muita gente, continua ajudando. Eu queria primeiro dizer o seguinte, esse trabalho é o fórum que está realizando isso. O que é o Fórum Permanente sobre o Acidente com o Césio 137? É um lugar social de reflexão em torno dessa reflexão política e um lugar de posicionamento político em relação a isso, legitimado pela participação de todas as associações de vítimas, militares e civis. Portanto, ela tem a legitimidade, né, para falar. E quem são essas pessoas? O fórum é composto dessas instituições, das associações de vítimas e de setores, parceiros da sociedade que estão se agregando. Então, nós precisamos fortalecer esse fórum através da união de diversas instituições que venham integrar o fórum, né? Por isso que ele é permanente. Ele pretende ser uma luta constante a favor das vítimas e a favor do esclarecimento desse fato e precisa contar com o apoio do maior número de instituições e pessoas possíveis. Por isso, nós estamos pedindo, né? Lá no dia nós vamos fazer inscrição, nós vamos ver quem é que gostaria de participar, de se inscrever e de começar a colaborar com o fórum. Pois bem, então o fórum vai fazer no dia 12 de setembro, a partir das 8 horas da manhã, na ASMEGO. A ASMEGO é a Associação das Vítimas
ou desculpa, a Associação dos Magistrados do Estado de Goiás. A gente fala de vítima, então... Asmego fica ali, próximo... ao Serra Dourada. Serra Dourada. Né? Exatamente. Perto daquele novo fórum ali, isso, né? perto do Fórum Criminal. Então, na Rua 72, número 192, número 192, perto do Serra Dourada. A referência é o estádio Serra Dourada, né? Então, lá nós vamos fazer um seminário, né, com especialistas no assunto, médicos e advogados, especialistas na questão previdenciária, especialistas na questão do tratamento de radioacidentados, falando exatamente sobre essa questão da relação de causa e efeito. A doutora Fernanda Gianazzi é especialista quando se trata dessas questões do pleito de direitos, quando se fala da questão da negação do direito em função da relação de causa e efeito, ela é especialista nisso. Né? Então, ela vai tratar muito disso aí. É muito importante que o maior número de vítimas do SESI, militares e civis, se façam presentes. E pessoas também da sociedade que julgam, que tiveram algum contato com isso, que também vão lá ter esclarecimentos, como disse o Sérgio, né? Se você apresenta alguma dessas situações aí que o Sérgio falou, algum desses sintomas, vão lá. É importante que vá lá para que ouça e, de repente, você vai se sentir contemplado por essas questões. Agora, professor, eu estou vendo aqui que da abertura do documentário, teremos a exibição do documentário SESI 137, O Brilho da Morte. Depois nós teremos aqui conferências e teremos também um debate. Sim. Um debate a respeito. Isso é muito importante. Isso é fundamental. Exatamente é essa a proposta, né? Que a sociedade fale. Não se trata de ouvir especialistas simplesmente, mas de falar. Na verdade, mais do que ouvir o especialista falar, a nossa intenção é ouvir a sociedade. Que é isso que o governo tem que fazer, ouvir a sociedade. Então, ali será um local de debate, ali será um local em que as pessoas poderão colocar suas angústias, né? Colocar seus pontos de vista a respeito dessa questão. À noite... Bom, então, inclusive, eu queria salientar uma coisa aqui. Esse filme é dirigido pelo Luiz Eduardo Jorge, cineasta falecido aqui há menos de 2 meses. Infelizmente, perdemos o Luiz Eduardo, grande figura, grande cineasta goiano, né? E que já se projetava internacionalmente. Faremos uma homenagem a ele, né? Teremos, então, esse filme, depois O Pesadelo Azul, à noite, à tarde, no início dos trabalhos. E à noite nós teremos um filme chamado Vozes de Chernobyl, que nós vamos também debater com as pessoas. É importante também, na terça-feira, nós teremos uma audiência pública na Assembleia Legislativa. E nessa audiência pública, nós queremos que as autoridades... Chamamos a Cecima, chamamos a Quinem e chamamos o Cara para debater conosco essas questões. Nós queremos que eles compareçam, que, por favor, compareçam para conversar com a sociedade. Nós vamos formalizar esse convite e pedimos encarecidamente que compareçam, porque são eles que têm esses dados. São eles que têm esses dados que nós precisamos conversar a respeito. Precisamos conversar com caras a respeito desse rapaz que foi destratado, desses camaradas que não recebem, dessas vítimas que não recebem seus remédios, e de vítimas que, na verdade, estão aí colocadas ao relento, porque esse atendimento deveria ser integral, como prevê, né, o próprio conceito da Organização Internacional de Saúde. É integral e não é integral, não está sendo dado assim. Nós precisamos debater, então, na Assembleia Legislativa, no dia 13, a partir das 8 horas da manhã, né, todo mundo sabe onde é a Assembleia Legislativa. E à noite, no lote da 57, exatamente onde tudo começou, nós teremos uma performance artística feita pela generosidade do grupo Vida Seca e o grupo de dança Pourquoi, que executarão lá, inclusive, a trilha sonora ao vivo desse espetáculo. 14 atores e mais equipe técnica que se dispuseram generosamente a doar esse espetáculo. Estão ensaiando há meses aí para fazer isso. É muito importante, convidamos toda a sociedade goiana para se fazer presente nesses eventos. Especialmente também, né, chamando aqui o dia 12. O dia 12 também é muito importante esse seminário. Dia 12, aqui o senhor está dizendo aqui, ó, que tem aqui o dia 12 ao dia 14, sobre o acidente do SESI 137, vão expor fotos, falar sobre tudo que aconteceu. Então, para você que não conhece, você que não sabe da história do SESI, você que tem menos de 30 anos de idade, que nasceu depois desse acidente,
é bom participar, principalmente vocês aí, essas pessoas que de faculdade, onde conta a hora, isso tudo aqui pode ajudar. Isso, exatamente. Nós vamos fornecer certificados, né, valendo 8 horas de atividade para os estudantes. Agora, uma coisa interessante também, teremos uma exposição de fotos lá dentro do auditório da Asmego, no dia 12, de manhã à tarde à noite, e já vai na Assembleia Legislativa antes, né? Antes, se eu não me engano, vai começar essa no dia... No dia 13, que o senhor falou aí? Antes, na Assembleia, lá no saguão da Assembleia Legislativa, nós também vamos ter uma exposição de fotos. Sim. E vamos ter também uma exposição com a duração de 1 mês, que você está vendo aí, vai Sim. de 14 a 14, que é a exposição... Hiroshima Nunca Mais, né? Hiroshima Nunca Mais. Aqui está marcando o dia 18 de setembro a 21 de outubro, né? Exatamente. E o que significa isso? Isso é um grupo, né? Um grupo da Articulação Antinuclear Brasileira e um grupo da instituição chamada SAPE, Sociedade Angrense de Proteção Ecológica, que trabalha essa questão nuclear. E vejam bem, essa questão da energia, essa questão da política nuclear foi o que gerou Goiânia. Por isso que nós estamos trazendo o debate da política nuclear brasileira. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, que, na verdade, deveria ter fiscalizado aquilo, e tudo começou porque se deixou uma cápsula abandonada. E como esta de Goiânia, há outras no Brasil. Há depósitos de rejeito. Isso que acontece, veja a atualidade da questão. Goiânia pode se repetir a qualquer momento, em qualquer lugar do Brasil. Exatamente por esse desmando. A Comissão Nacional de Energia Nuclear se autofiscaliza, e quando ela não se autofiscaliza, tudo pode acontecer. Verdade. Como aconteceu em Goiânia. Então, Goiânia está inserido numa discussão maior do nuclear, e é isso que nós vamos fazer. Na Assembleia Legislativa, no final, nós vamos lançar uma Carta de Goiânia à Humanidade. Esperamos que esteja presente aqui uma vítima da bomba atômica. As vítimas da bomba atômica de Hiroshima têm se solidarizado com as vítimas do Sérgio, exatamente porque eles, no final das contas, conseguiram do governo japonês o reconhecimento de seus direitos. E nós queremos dizer para as vítimas do Sérgio, não desanimem. As vítimas da bomba atômica, inclusive, trazem essa mensagem. Olha, nós lutamos tanto tempo, mas agora nós conseguimos. Os japoneses que ficaram fora do Japão depois da Segunda Guerra Mundial. Conseguiram. Aqui vocês, vítimas do Césio, podem conseguir. Então nós vamos lançar essa carta de Goiânia à Humanidade. Ela irá para todos os lugares do mundo, nesse dia assinado pelas associações. Inclusive, tem do dia 12, eu vou voltar lá, reparação às vítimas da radiação, aspectos jurídicos. Vai Exatamente. Ser com a doutora Érica Barbosa. Exatamente. Então, isso aqui vai aonde o senhor citou aqui agora Exatamente. há pouco. Vai ser preciso, realmente, a participação de um jurista, de uma pessoa que conhece da área, para que busquem o direito das vítimas. Nós trouxemos exatamente... Então, a doutora aqui, ela é especialista nesse aspecto. Ela e a doutora Fernanda Gianazzi, entendeu? Elas virão, elas são especialistas há muito tempo, inclusive essa questão do amianto, né? Essa luta contra a questão do amianto, que é também altamente prejudicial à saúde. A doutora Fernanda é uma dos ícones dessa luta. Né? Gianazzi. Então, ela e também a doutora Érica Barbosa serão as palestrantes. Então é muito importante que as pessoas vítimas do Césio venham realmente para debater as suas questões com elas, esclarecer as suas questões, exatamente com relação da relação de causalidade entre a doença que atualmente se tem, né? E a questão do Césio, como o Sérgio falava, e todos falam, né? O camarada chega em casa, tira a farda, a esposa lava, ele abraça os filhos, e como não ser reconhecido? Olha, tem uma coisa muito importante aí a ser dita. Num dos cursos superiores que eu fiz, estudei estatística, e um professor nosso dizia o seguinte, ó, os números não mentem, mas há mentirosos que trabalham com números. O pessoal costuma dizer o seguinte, não, mas Goiânia, o índice de câncer em Goiânia é o mesmo de qualquer lugar. Não é. Realmente não é. Goiânia tem um índice maior. Proporcionalmente falando. Proporcionalmente falando, tem mais. É claro, isso é notório, Agora, professor, vou fazer uma pergunta para o senhor aqui, já que o senhor aprofundou-se em estudar isso daqui. Quantas gerações podem levar esse resquício do Césio 137? É até a terceira geração. Até a terceira geração. Exatamente. Uma coisa importante, eu quero ressaltar aqui, é o seguinte, olha, é preocupante. Nós temos que realmente, o fórum, ele tem essa intenção de chamar estudiosos, chamar pessoas realmente de ciência
que possam, e espero que as autoridades abram esse cofre do conhecimento democraticamente para nós nos darmos conta do que aconteceu aqui. Né? Porque o que nós sabemos é que naquela época realmente a coisa ficou descontrolada. Então nós não sabemos em Goiânia onde pode estar, aonde. Ninguém pode dizer que não é verdade isso, porque ninguém controlou isso na época e ninguém sabe exatamente onde estão todos esses fragmentos, que podem hoje, como um conta-gotas, estar contaminando as pessoas. Essa questão da radiação. Se você tem aqui um objeto que tem essa propriedade, se você está perto dele, a coisa vai acontecer. Olha, é tão importante essa discussão, porque por exemplo, celulares... o senhor citou uma coisa importante, porque o responsável por isso, um catador de papel que pegou essa peça, a gente não sabe onde ele trilhou. Exatamente. Né? A gente não sabe onde ele trilhou com essa cápsula, Sérgio Goiano. Exatamente. Não sabe onde ele parou, estacionou, fez alguma coisa. Então, Exatamente. quer dizer... Moreira, dentro dessa colocação sua, aconteceu um fato específico na época. Quando aconteceu isso, e que a notícia espalhou, o Melo falou uma coisa, o evento que aconteceu em Goiânia naquele dia, Melo, era o Grande Prêmio de Moto Velocidade, uma etapa válida pelo Campeonato Mundial de Moto Velocidade. E isso aconteceu numa quinta-feira. Na sexta, as autoridades todas tomaram conhecimento, mas os hotéis de Goiânia, seu Júlio e você, telespectador, estavam lotados de pessoas, turistas, e essa mensagem não poderia, essa reportagem do assunto não poderia ser vinculada. Porque se fosse, esvaziaria Goiânia e a possibilidade do nem acontecimento da etapa do Grande Prêmio. E isso foi segurado até na segunda-feira. Segunda-feira a imprensa não permitiu mais segurar e liberou as imagens do que aconteceu. O que aconteceu naquela época? Quando tomaram conhecimento, quem tinha tido contato e que tinha, por exemplo, adquirido parte, porque foram catadores de papel que esparramou, e isso aí tem um milagre da multiplicação. Um vende para um, outro vende para outro, outro vende para outro, e esparrama. E não sabe onde trilhou, né, Sérgio? Exato. E aqueles que tiveram participação na aquisição de alguma coisa daqueles rejeitos, Moreira, queria desfazer daquilo, mandar para outro lugar, dispensar, para, por exemplo, não ser incomodado, porque tomou conhecimento que a polícia, as guardas municipais, polícia militar, bombeiro, polícia federal, polícia civil, estava todo mundo atrás disso, porque o Estado realmente colocou uma operação total, todos os órgãos, para ir atrás, para segurar, para pegar, recolher. E muitos policiais, Moreira, pegaram isso com a própria mão também, como foi as vítimas diretas, pegaram, ajudaram a colocar objetos dentro de carro, porque não sabia, na verdade, do que se tratava desse problema tão grave. E depois de juntar tudo isso, levado para o Estádio Olímpico, Moreira, que primeiro juntaram na 57, aí viu que o trem ali estava e o povo estourou, não queria mais aquilo lá, foi para o Estádio Olímpico lotou, o povo de Goiânia não quis também, foi para a Badia. Então, ali foi realmente uma carnificina de distribuição de radioatividade para toda a população. Quem não estava era chamado para ir lá para medir. Preocupado se estava ou não, ela ia lá. Lá media, quem não estava, ficava. Ficava, porque os rejeitos estavam por ali. Sem contar que em período chuvoso, né, escorrendo aquela água, tá entendendo? Choveu demais lá. Tá entendendo? Então, é por isso que se diz que, de fato, nós não temos parâmetros. Não sabemos a dimensão disso. A dimensão. Né? E quando se fala do índice de câncer em Goiânia, isso não é à toa. Né? Nenhuma autoridade científica pode negar isso, de que esse elemento ele andou por lugares desconhecidos. Professor, tem mais uma reclamação aqui, ó. Alguns funcionários da Suleide ironizam algumas solicitações de ajuda e procedimentos médicos aos rádio-acidentados. Falando, inclusive, que agora tudo agora é Sérgio. Essa sua doença não tem nada a ver com Sérgio. Peraí, eu quero completar essa parte. É uma situação que entristece, eu tive a oportunidade chegar a ponto do ser humano ironizar uma outra pessoa doente. Eu tive a oportunidade de fazer uma perícia lá e vi que realmente ali o descaso ele é total. Lamentavelmente, é com muita tristeza que eu tenho que falar isso. Inclusive, eu clamo ao governo do Estado de Goiás que tome as suas providências cabíveis e necessárias para que coloque ali realmente pessoas de compromisso e profissionais qualificados na área mesmo. Na verdade, a gente vê ali muitas pessoas totalmente despreparadas ali naquele local. Que seja da recepcionista até o próprio médico. Eu fui atendido por um médico cubano, nada contra, entendeu? Nada contra, é médico, é profissional. Mal entendi, quase tive que chamar um intérprete para poder estar me passando o que ele estava falando.
Então, lamentavelmente, essa situação, entendeu? Esperamos que realmente seja tomada as providências nesse sentido, coloque profissionais qualificados lá mesmo, e, se possível, da área, que conheça realmente o acidente. Porque, na verdade, vejo muitos descasos, viu, Moreira e o doutor Júlio, muito descaso ali dentro mesmo. Pessoas ali com chacotas, sim, e que a gente vê que pessoas realmente que vai ali buscar, ele está buscando seus direitos. Agora, e que faça inclusive, realmente... o Coronel Lira está falando que essa humilhação que o Fidelis nos reportou aqui, ela procede mesmo, que é uma humilhação, tem que passar por várias pessoas ali para falar com dentista, médico, psicólogo, todo ano é a mesma humilhação. E diz que para receber a pensão federal já é totalmente o contrário, só ir no banco recadastrar. E aqui em Goiás tem submeter essa humilhação. Olha, eu queria dizer uma coisa aqui muito importante, para não ter confusão em relação ao que vai acontecer. Em Goiânia haverá no dia 12 um eventos do governo, dia 13 também. O nosso evento é na ASMEGO, na associação, dia 12 é na ASMEGO, Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, perto de Serra Dourada. Ali estarão as associações de vítima e a legitimidade básica para se falar nesse acidente, que são vocês, são as vítimas. É o seguinte, o governo também vai fazer eventos paralelos aí no dia 13. Acontece o seguinte, normalmente o que ele vai dizer é o seguinte, que está tudo bem, está tudo resolvido, vai apresentar estatísticas e volta a dizer a mentirosos que trabalham com números, de que quantos atendimentos, mas qual é a qualidade desse atendimento. Então a tendência é mostrar para o mundo agora, exatamente porque os olhos do mundo se voltarão para Goiânia, é mostrar essas estatísticas. São muito bonitas, mas não são verdadeiras. Como vocês estão mesmo dizendo aqui, e as vítimas veem e relatam isso, esse atendimento não contempla realmente aquilo que precisava contemplar, né? Eu dizia o seguinte, é muito interessante que quando se fala com determinados órgãos, a Comissão Nacional de Energia Nuclear sempre evocava questões técnicas, questões científicas. Eu cito aqui um poeta, não é? O Baudelaire, que dizia o seguinte, ciência sem consciência só serve para perder a alma. Ciência sem ética, pesquisa sem ética, pesquisa que não se volta a favor do ser humano não é ciência. Um filósofo francês chamado Gaston Bachelard dizia o seguinte, o conhecimento científico é sempre o reconhecimento de uma ilusão, está entendendo? Ou seja, é preciso nós termos muita clareza com relação a isso. Olha, todo conhecimento deve estar voltado para o bem do ser humano, para a qualidade de vida do ser humano. E o fórum vai buscar exatamente discutir isso. O que é que não está se fazendo com tanta ciência que se diz que se tem, com tanto conhecimento que se diz que se acumula nessa área, e quando nós vemos uma vítima se queixar dessa forma, eu digo, no mínimo, essa ciência não está funcionando. Tá certo. Chegando ao final do programa, um programa muito bom, eu queria explorar mais um pouquinho a presença do senhor, mas infelizmente vence o tempo aqui, é só 1h30. O Cabo Sérgio, lá de Aparecida de Goiânia, está me contando a história aqui dele. Ô Sérgio, eu já conversei com o Gilberto e esperei você entrar em contato comigo. O Gilberto quer falar com você e levar você à presença do comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás para vocês resolverem esse problema aqui. Ele falou para mim que há a possibilidade de resolver seu problema sim, tá, meu irmão? Então pode ficar tranquilo que eu estou do seu lado e já passei para o presidente da Associação dos Cabos Soldados, o qual se prontificou em ajudar você a resolver esse problema, tá? Eu gostaria de dizer que toda a programação e dos eventos que nós participamos, do programa de rádio não tem mais, mas televisão, e é onde a gente faz as visitas, onde nós fazemos as visitas, está no site da associação, no www.acspmbmgo.com.br. Repetindo para você, www.acspmbmgo.com.br. Professor? Eu queria dar uma atualidade pública. Sim. O seu Absaí Barbosa, lá do Goiânia Viva, ele perdeu seus documentos no último dia 8. Na verdade, ele foi vítima de furto dentro de um ônibus. O chamado chorra, né? Chorra. Ladrão. Vagabundos. Então, ele foi roubado sua carteira com todos os seus documentos. E ele é um aposentado que necessita muito dos documentos. Lá foi cartão da aposentadoria, foi cartão do banco, foi a identidade, CPF e outros documentos dele que é de extrema necessidade. Então, eu peço aí a todos que, se caso encontrar algum documento em nome do senhor Absaí Barbosa,
da Silva, Abissaí Barbosa da Silva, nos ligue no telefone do Moreira, do Melo, daqui da Fonte TV, e nos avise, porque nós queremos ajudar o senhor Abissaí a encontrar os seus documentos. Então, por favor, se você tem encontrar ou souber de alguém que encontrou esses documentos, por gentileza, nos ajude. Professor, muito obrigado, senhor, pela presença. Eu creio que depois desse fórum a gente vai contar com a presença do senhor e nós queremos contar com a presença do senhor para a gente dar um balanço disso aí, se foi positivo, como é que foi aceito. Nós gostaríamos de contar com o senhor quase sempre aqui para falarmos desse acidente. Com certeza poderão contar. Só queria dizer o seguinte, as inscrições são gratuitas, viu? É no dia 12, na Asmego. As inscrições são gratuitas e os estudantes terão um certificado que lhe conferirá 8 horas de atividades. Tá certo. Muito obrigado, senhor, pela presença. Eu quero agradecer. Levo o nosso abraço ao pessoal do Fórum. A você, Moreira, ao Tenente Melo, ao Sérgio Goiano, a Cabo Carina, mandar mais uma vez um abraço ao Lira e, em nome dele, um abraço a todas as vítimas e pedir que se façam presentes lá e pedir para a sociedade goiana que se mobilize. Essa história é nossa, nos pertence. Ninguém resolverá esse problema senão nós mesmos. Então, até o dia 12 na Asmego, a partir das 8 horas da manhã, ali perto de Serra Dourada, e dia 13 lá na Assembleia Legislativa, onde nós estaremos chamando essas autoridades todas aí para a gente conversar e trazermos à tona com tranquilidade, mas com muita verdade e realmente com muita garra, o que está acontecendo realmente com Goiânia e o que nós precisamos fazer aqui. Tá certo. Sérgio Goiano. Quero despedir, mandando um abraço ao nosso amigo Cabo Pedro Guimarães, no Parque Ateneu. Em nome dele, eu cumprimento todos lá no Parque Ateneu. Lembrando a você que gosta desse calor, o Clube de Pesca ali do Água Verde, do nosso amigo Coronel Pedro, está sempre te esperando de braços abertos. Inclusive, amanhã eu vou dar uma passadinha por lá de manhã, viu? A turma nossa querendo ir dar um pulinho lá. O compadre Aquil, lá em Anápolis, está ligadinho no programa. E avisando que dia 7 de setembro, para você, policial militar, bombeiro, que vai fazer parte do desfile, inclusive com essa inovação, no último aniversário da PM, os policiais da reserva desfilaram, e atendendo o convite do comandante-geral, de novo, no dia 7 de setembro, os policiais da reserva estarão fazendo o desfile lá no centro de Goiânia. E a equipe da associação, comandada pelo Cabo Anjo, o sargento Luizinho e Givaldo, vai estar lá distribuindo a água para você, meu irmão policial, como sempre fez. E eu quero parabenizar essa equipe em nome do nosso amigo Cabo Anjo, e desejar a todos um bom desfile no dia 7 de setembro, porque nós não vamos estar aqui, se Deus quiser, vamos estar descansando também. A você, muito obrigado pela audiência. Tchau, um beijo no coração. Tenente Melo. Um abraço ao capitão Renessi, que está assistindo lá, né, nosso amigo, nosso irmão, o sargento Gilda do Copom de Aparecida, o sargento Almiro também, que está assistindo, Cabo Almeida, do 8º DP, né? Ao Chico também, meu amigo, a Maria Divina, sua esposa, sua sogra também, a Maria Luísa, o cabo Santos, do senador Canedo, Tenente Coronel Alessandrinho, um abração, que Deus abençoe o senhor, e ao nosso amigo, nosso tenente Benevides, e a minha esposa, um beijão no coração de vocês e todos que nos assistem, um beijão, que Deus possa abençoar, até sábado assim, se Deus permitir. Tá, Sérgio, mandar um abraço aqui, o Ivanzinho, lá do Araújo, Jorge. Um abraço para você, meu querido, muito obrigado. A você, telespectador, obrigado pelo carinho, pela audiência, ao senhor Deus, obrigado por mais este trabalho. Eu espero contar com o senhor para estarmos aqui no próximo sábado, trazendo tudo aquilo de mais importante acontecer no bastidores da segurança pública. Fiquem todos com Deus, um beijão no coração e até lá.